Minha saudação de um bom domingo a todos vocês que escutam essa meditação do Santo Evangelho. Hoje também, domingo, dia do Senhor, 19º domingo do tempo comum, vamos meditar o Evangelho que a Igreja nos oferece. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje somos chamados a pensar a proximidade de Deus em nossas vidas e a nossa abertura para acolher e reconhecer a sua presença. Há poucos dias nós meditávamos esta mesma passagem do Evangelho e naquela oportunidade eu fazia-os notar as duas atitudes dos discípulos. A primeira, dos discípulos na barca, que amedrontados não conseguem reconhecer Jesus, que se aproximam e pensam ser um fantasma. A segunda, a atitude de Pedro, o discípulo que até reconhece a presença de Jesus, até deseja ir ao seu encontro, mas lhe falta constância e ele começa a afundar. Essas atitudes dos discípulos são também tantas vezes nossas. A nossa incapacidade de reconhecer a presença e a proximidade de Jesus em nossas vidas, ou como Pedro, o nosso desejo de nos aproximarmos dele, mas a nossa falta de constância na fé nos faz afundar. Mas hoje eu gostaria de meditar esse Evangelho segundo a visão e as atitudes de Jesus. É Ele quem convida os discípulos a entrar na barca e os envia. É Ele que os dá liberdade. É Ele que nos convida a nós, meus irmãos e minhas irmãs, a entrarmos na barca da igreja. É Ele que nos envia, mas deixa que sejamos nós a conduzir o barco, como fez com os seus discípulos. Contudo, Ele não nos abandona. Ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, no seu tempo, às vezes no meio da noite, na madrugada. Ele também vem ao nosso encontro, no seu tempo. E nós devemos saber acolher, saber esperar. Ele vem e nós devemos saber reconhecer. Quando chega e encontra os seus discípulos amedrontados, ele os conforta. Não tenhais medo. Também a nós, o Senhor é disponível para nos confortar, se nós abrirmos o coração e deixarmos Ele se aproximar de nós. Nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, como convidou Pedro, a aproximar-se dele com confiança e assim que sente que estamos fraquejando, como a Pedro, ele estende a mão para nos socorrer. Por fim, se nós deixarmos ele subir nas nossas barcas, na nossa vida, ele faz com que o vento, as ondas e as perturbações se acalmem. As atitudes que o Senhor realizou para com os seus discípulos nesse Evangelho, Ele está disponível para realizar com cada um de nós. Basta que nós abramos o coração à sua presença em nosso meio. Acolhemos as 3 sementes. A primeira semente, o versículo 27. Jesus nos encoraja. Jesus nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. A segunda semente, a palavra para nossa oração neste dia é acolhimento. Peçamos que o Senhor nos ajude e nos ensine a reconhecer a sua presença para que nós tenhamos condição de acolher esta mesma presença nas nossas vidas. A terceira semente, o nosso questionamento. Eu sei reconhecer a presença de Deus em minha vida todas as vezes que Ele se aproxima de mim? Às vezes Ele vem na hora que eu menos espero. Às vezes Ele vem por meio da pessoa, da palavra, da situação ou ocasião que eu menos desejei? A segunda pergunta, o segundo questionamento: eu tenho espaço na minha vida, na minha barca, para deixar Jesus subir, me fazer companhia e acalmar as minhas tempestades, as minhas perturbações? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje dia do Senhor, domingo, dia da ressurreição. Que cada um possa se sentir abraçado neste dia por estas palavras, por essa meditação do Evangelho. Compartilhe com aqueles que você ama. Dê também o seu abraço a todos aqueles que você ama. Minha bênção e minha oração para vocês e para as suas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.